Agora vamos então às últimas informações. Portanto, estamos a falar, para quem chegou agora, da menina de 12 anos, grávida, alegadamente do padrasto. Então parece que será submetida a uma interrupção de gravidez. A decisão terá sido ontem tomada por responsáveis do Hospital Santa Maria, onde a criança tem estado internada, com o aval do Ministério Público. Mas o Luís Maia está lá para contar o resto. Boa tarde, Luís. Boa tarde. É verdade, o assunto está na ordem do dia. A mãe disse que não sabia de nada, nem tinha dado conta que a menina estaria grávida já há 5 meses. O padrasto já terá dito em interrogatório que mantinha relações com a criança quase todos os dias e algumas vezes, mais do que uma vez por dia. Ora, neste momento a equipa médica do Hospital Santa Maria terá decidido que seria melhor a criança interromper a gravidez, a menina interromper a gravidez. O Ministério Público já terá dado o aval e eu comigo tenho o especialista em matérias forenses, o enfermeiro Albino Gomes. Boa tarde, Albino. E eu acho que a pergunta que se impõe, pegando até na tua pergunta, Hernani, acrescentando-lhe apenas um pequeno detalhe, o que é mais traumático para a criança? É a menina abortar aos 12 anos ou aos 12 anos ser mãe de uma criança cujo pai é um presumível violador? É uma pergunta muito difícil e acredito, eu não queria estar na posição desta equipa. Esta equipa terá tido umas horas muito difíceis. A equipa médica? A equipa médica, aliás, foi uma equipa multidisciplinar, com assistente social, com psicólogos, terá tido uns momentos muito difíceis para tomar esta decisão. Porquê? Porque, por um lado, é difícil perceber se a maturidade, ou a imaturidade, neste caso, genital desta criança, seria impeditiva para levar esta gravidez até ao fim, e é difícil perceber se, do ponto de vista psicológico, esta gravidez, se levada até ao fim, poderia ser prejudicial. E, por outro lado, temos este aborto. Que implicações é que vai ter do ponto de vista psicológico? Do ponto de vista médico, poderá ter sequelas que poderão ter no futuro algumas implicações para ela voltar a ser mãe. Esta equipa, eu não gostaria absolutamente nada de estar no lugar deles. Portanto, qualquer decisão que esta equipa tome pode ser uma má decisão, seja ela qual for. Pode ser, até porque neste momento, se a equipa não tomasse a decisão do aborto, provavelmente seria acusada de não ter levado ou ter colocado a hipótese do aborto, não é? Estamos a falar, legalmente seria até às 16 semanas, já passaram mais do que 16 semanas, só aspectos de risco de vida é que poderiam. Se tomaram a decisão de levar para aborto, as pessoas que são contra o aborto poderão acusar esta equipa de atentar contra a vida. Albino, esclareça-me aqui uma dúvida que eu tenho. Então, e se a menina disser que não quer abortar e a equipa médica lhe disser que sim, deves abortar? Não, com esta idade, esta criança ainda não pode decidir por ela o que quer que seja. Tem um tutor legal, neste momento até eu acredito que tenha sido tirada a tutela legal desta criança para a direção do serviço do hospital, pelo tribunal. Não acredito que a mãe neste momento seja a tutora legal e que possa decidir, e como tal a criança não tem direito a decidir com os 12 anos, não pode. Para concluir, há aqui mais uma questão. Neste momento o padrasto é apenas suspeito, obviamente, de abuso sexual, de engravidar a menina, tem direito a defender-se, o homem. A pergunta é, existe alguma forma, algum ato médico que nos possa, nesta altura, dar a certeza absoluta que a criança é deste homem? Isto, enfim, para efeitos até depois de decisões jurídicas futuras. Neste momento, com a realização do aborto, sim. E o que é que se vai fazer? Vai-se retirar uma amostra de DNA da mãe, uma amostra do DNA do feto e depois do suspeito. E aquilo que se vai fazer é a comparação para ver se efetivamente existe aqui paternidade, para se poder formalizar a acusação, neste caso do alegado agressor, que efetivamente é o pai deste feto. Muito obrigado, Albino. Boa tarde. O suspeito, o padrasto da menina, poderá incorrer numa pena então que pode ir até aos 15 anos de prisão, 12 anos de prisão por ter engravidado enteada, mas essa pena pode naturalmente ser agravada caso se comprovem os abusos sexuais. Neste momento a questão que está em cima da mesa é se a menina deve ou não deve abortar. O staff do Hospital Santa Maria terá decidido que sim e o Ministério Público já terá dado anuência a essa decisão. Muito obrigada, Luís Maia. Ora, temos então já... A Céu Neves diz mais um trauma que ela vai sofrer. Diz a Madalena Matos, acho que sim, estou completamente de acordo. A Cátia Esteves diz, um bebê inocente vai ser morto. Lamento que para remediar um crime cometam outro. São algumas... A questão são algumas... para o Sr. Professor Paulo Sargento. Exatamente. O que é que traumatiza mais uma criança?
É ela ser mãe, para o qual está fisiologicamente preparada, ou ela ser submetida a um aborto por vontade de outrem? E já irei falar com o Dr. Pedro Proença sobre a vontade de outrem. Uma questão fundamental depende em que medida esta criança, esta pobre, está relacionada com o feto. Ou seja, nós dizemos muitas vezes que o vínculo amoroso, o vínculo paterno ou materno-filial, é um vínculo que se cria ao longo do tempo. Mas não começa quando o bebê nasce. Começa antes. Os bebés são idealizados. Há um projeto de maternidade. E nada nos diz que esta criança não o tenha. Há aqui uma condicionante, uma condição especial. Provavelmente esta gravidez, seguramente a gravidez não foi desejada. Foi até feita num ato de abuso. Ok, este é um dos lados da questão. E de violência. De violência, e que pode ser traumático e trazer sequelas, de facto, para a vida desta criança. Mas a interrupção da gravidez desta criança, não há nada que nos diga que é um remédio para as feridas desta criança. Pode ser até uma abertura de uma ferida muito maior. E este é o problema. Eu percebo, e estou de acordo com o que o enfermeiro Albino Gomes disse, que a equipa que está a decidir isto tem muito pouco tempo, porque isto não se pode estar aqui a pensar muito no assunto, mais 3 ou 4 meses, senão a criança nasce. Claro. Mas é preciso tomar uma decisão de acordo, e aqui, torno a dizer, com o interesse do menor. E o interesse do menor é aquele que nos garantir clinicamente que nós, ao tomarmos esta decisão, não estamos a piorar o seu estado. E, portanto, eu não sei até que ponto, confio plenamente no juízo da equipa clínica e da competência da equipa clínica que avaliou e multidisciplinar, que, enfim, terão chegado à conclusão, provavelmente dentro do estado atual, quer do ponto de vista físico... Deverão ter falado com a menina com toda a certeza. Eu espero que sim, e estou seguro que sim. Quer do ponto de vista físico, claro quer do que ponto sim, de então, vista já agora psicológico. deixe-me dizer, são pedopsiquiatras, pediatras, um obstetra, uma psicóloga e até as assistentes sociais tiveram a opinião. Exato. Bom, Portanto, no fundo, quer dizer, as disseram. equipas disciplinares nesta perspectiva são absolutamente desejáveis, porque tem-se aqui a avaliar vários riscos para esta criança. Dizer à partida e tomar uma posição ideológica que não se deve abortar porque estamos contra o aborto, isso é crime, ou deve-se abortar porque ela é criança, enfim, e uma criança não pode gerar o bebê, ambas as posições são extremas e não levam em conta, de facto, o interesse fundamental nesta altura, que é das crianças. E a sua primeira frase foi: depende da relação que esta criança tem com o seu feto. Exatamente. Isso permite-me, se não se importa, Força, perguntar claro. ao Dr. Pedro Proença: ó, doutor, uma criança, com que idade é que vai ao tribunal dizer com que pai é que quer ficar? Exatamente. Hoje em dia, no âmbito dos processos de regulamentação do regime de responsabilidades parentais, Exatamente. os tribunais, a partir dos 8, 9 anos, já ouvem a opinião do menor. A partir dos 8, A partir dos 8, 9 anos já então isto quer dizer ouvem. que os tribunais consideram que, a partir dos 8, 9 anos, a criança tem pelo menos o direito de participar, ou de opinar, ou de dizer aquilo que sente, de uma forma ativa sobre isso. Exatamente. Mas esta menina tem 12 anos. Esta menina tem 12 terá anos. que ser ouvida também pelo tribunal. Eu ia lançar esta pergunta, basicamente é isto. A lei o que diz basicamente é isto. Quando há um menor, a questão do aborto, o consentimento para a realização do aborto depende do seu representante legal. Dos seus pais ou de quem tem... Seria a mãe que nunca soube que ela estava grávida. E o pai biológico desta criança? O pai biológico é o padrasto. Não, não é do bebê que está em gestação. Da menina. O pai biológico da menina. Pois não sabemos. Sabemos é que ela foi tirada à família com 3 anos. Pois, isso não sabe. Mas, Pois não, mas é uma boa pergunta, é uma pergunta pertinente. Mas, de facto, para o menor não consente no aborto. Isto é, tem que haver o representante legal, o pai ou quem tem a guarda, que decida por ele. Outra questão diferente que temos aqui a colocar é: e o não consentimento ao aborto? Isto é, e se a menor vier dizer claramente que não quer abortar? Como é que é? Agora, lá está. Ou seja, os tribunais... remete-nos para a frase do professor Paulo Sargento. Depende da relação que ela tem com Se o esta feto. menor quisesse abortar e afirmasse que queria abortar, então tinha que esse consentimento tinha que ser suprido pela vontade do seu representante legal. Não era ela que dizia que queria abortar e que podia abortar. Agora, se ela disser que não quer abortar, voltamos aqui. Os tribunais, a partir dos 9, 10, 11 anos, já admitem que os menores têm maturidade para decidir sobre aspectos-chave, para dar uma opinião. aspectos
fundamentais da sua vida. E na maior parte dos casos, Hernando, é preciso dizer isto, o peso da opinião dos menores nesses processos de regulamentação das responsabilidades parentais tem muito peso na decisão final dos juízes. Portanto, aqui, basicamente, a pergunta que se tem que fazer é esta. E qual é a opinião desta menor relativamente à questão do aborto? Será que esta menor quer efetivamente abortar ou será que não quer abortar? Se ela quiser abortar, quem é que vai dar o consentimento? É a equipa hospitalar, mediante uma guarda provisória que lhe foi dada, ou é o Ministério Público em representação da menor que vai tomar essa decisão? Que é o Ministério Público. Sim. Pronto. Se, de facto, a menor não quer abortar, eu penso aí que há uma questão muito delicada no plano jurídico, porque, repito, a lei só diz prestação do consentimento para o aborto. Não diz não consentimento para o aborto. Portanto, há aqui uma questão juridicamente muito delicada. E eu penso que seria de ouvir a opinião desta menor, ter em conta, avaliar, o professor poderá dizer isto melhor que ninguém, o grau de maturidade desta menor para tomar uma decisão dessas e, eventualmente, respeitar a decisão dela. Sabemos alguma coisa sobre isso, Hernani? O que sabemos é que esta equipa multidisciplinar teve muito cuidado a fazer o comunicado. E fê-lo, na minha modesta opinião, da forma mais inteligente. Isto é, protegendo quer a intimidade e a privacidade da criança quanto ao seu futuro e ao seu presente, quer dando para a comunidade e para a sociedade a mensagem, enfim, genérica daquilo que estaria a ser avaliado. Dito de outra maneira, o que a posição oficial da equipa do Hospital de Santa Maria diz é que foi tomada uma decisão considerando o superior interesse da criança. Ok? Bom. E depois que, por respeito pela confidencialidade médica e na proteção da privacidade da criança, não avançam muito mais. Facto é que foram considerados aspectos clínicos, éticos, jurídicos e sociais no caso. Tenha sido qual fosse a decisão, para o Luís Maia dizer que foi assim é porque já conhece a decisão, eu parece-me que este é um ponto muito positivo, quando normalmente assistimos a atitudes mais ou menos histéricas por parte de algumas instituições que vêm para a rua dizer a primeira toarda que lhes vem à cabeça. Aqui, tenha sido qual fosse qual fosse a decisão desta equipa, a forma como a comunicaram parece-me bastante abalizada. Para já, a forma como o comunicaram, mas antes de mais, o terem comunicado. Isto é, porque a paz social também se faz disto. E já agora uma outra coisa muito rapidamente, em favor de facto da equipa que tomou uma decisão, que uma decisão tem de ser tomada, porque o tempo que há para tomar esta decisão é muito exíguo. Pois, e os porque a gravidez profissionais não para, não é? Não para. Pois. E os profissionais que tiveram de avaliar tiveram de facto de fazer um grande esforço e ponderar multidisciplinarmente, portanto, qual é que seria de facto a melhor decisão, e eles sublinham de facto isto no interesse do menor. Os profissionais de saúde têm, antes de mais, um dever, que é de cuidar da saúde das pessoas. E, portanto, aqui está, de facto, essa preocupação. Eu acho que nisso devemos confiar, de facto, na equipa e na instituição, nesta decisão, e não ir atrás de critérios a priorísticos de que deve ou não deve fazer por uma coisa ou por outra. Depois de avaliada, a menor, sim senhor, decidiram no timing, que é um timing justo, portanto, que é muito pequeno, e que alguma coisa tinha de ser feita para esta criança. Claro. E aí eu acho que todos nós devemos ficar agradados com este tipo de decisão e com este tipo de funcionamento. Deixem-me dizer que, curiosamente, aqui no nosso Facebook, quando de facto está lançado um debate aceso e as pessoas de facto a manifestarem com grande veemência e de forma mesmo fundamentada, a grande parte das pessoas concorda com a interrupção da gravidez, achando que, como é um ato de violência e como estamos a falar que é uma criança e, sobretudo, querendo falar em nome da outra criança que ainda está em gestação e, portanto, há aqui, diria que se pudéssemos fazer aqui assim, uma leitura muito em diagonal, eu diria que estamos aqui 60-40. O que me surpreende um bocadinho, porque nestas coisas as pessoas têm a tendência para serem às vezes um bocadinho mais radicais. Bom, mas vamos continuar, agradecemos a participação de todos, sempre tão importante, sempre tão importante sabermos que quem está a ouvir-nos está a pensar sobre esta matéria. Deixa-me dar uma nota. Deixa-me só ajeitar que estava a ter aqui. Nesta situação, há aqui uma nota muito feia sobre a realidade portuguesa. Os vasos em Portugal não são comunicantes. Ou seja, esta menina foi retirada da família aos 3 anos porque
uma entidade superior decidiu que a família não tinha nível para tomar conta dela. Às vezes é nível emocional, outras vezes é até do domínio da personalidade ou mesmo da doença psíquica, outras vezes é mesmo só das condições financeiras. Facto é que alguém retirou a guarda desta menina aos pais e a institucionalizou. Um ano depois, a menina regressou à tutela da mãe. Depois disso, a menina passou a viver em casa de um homem que tem antecedentes criminais por crimes sexuais, com menores. E depois disso, descobre-se que a menina... Não, depois disso há uma investigação policial por suspeita de abuso desta menina que deu em nada. Era importante saber que investigação policial foi essa. Que passos foram dados. E agora descobre-se que a menina está grávida. Ou seja, todas as vezes que esta menina esteve mais ou menos em risco, desculpem o atrevimento da expressão, não houve vasos comunicantes. A CPCJ da Amadora nem sequer sabia que a menina existia. Vou só ler mais três posts sobre, que são três posições diferentes. Paula Neves, o que será mais traumático para a menina, um aborto ou ela ter um bebê que lhe vai ser retirado e dado para adoção? Concordo com o aborto. Diz logo de seguida a Susana Espírito Santo. Não concordo. Eu tinha 37 anos quando tive uma gravidez interrompida às 22 semanas e ainda hoje sofro imenso. Imagino o que esta menina vai sofrer no futuro, lembrando que perdeu a criança. Valia mais ajudarem a salvar as duas crianças e apoiá-las e dar-lhes uma vida feliz. Diz a Susana BD, acho preferível dar o bebê para adoção. Ninguém tem o direito de matar um ser humano. Pronto, como veem, há uma grande diversidade de posições e temos que estar, e sobretudo acho que a comunidade e a sociedade têm que estar atenta ao que está a passar e ter opinião, justamente. Muito rapidamente, só para telegraficamente, há aqui um aspecto muito interessante nisto tudo. Este senhor admite que teve relações sexuais com esta criança todos os dias, desde os 3 anos de idade, todos os dias, mais que uma vez por dia. E resta que saber. Horror! Eu não resta sabia, saber agora. Este senhor confessa, confessa, e diz que está muito feliz por ir ser pai. Pronto, basicamente o senhor diz isto. Agora, a Justiça tem duas formas de tratar isto. E isto vai ser muito interessante ver agora a seguir. Ou considera que desde os 3 anos de idade até aos 12 anos... Desde os 3 anos? Desde os 3 anos, que admite que tem relações sexuais todos os dias com a menina. Agora tenho uma náusea exatamente. E não estou E às vezes mais que uma vez por dia. Pronto, foi o que o senhor confessou, basicamente. Agora, a Justiça tem duas formas de tratar isto. Ou considera que entre os 3 anos de idade e os 12 anos de idade foi praticado apenas um crime de abuso sexual sob a forma continuada. O chamado crime continuado. E isto vai ser, com certeza, a posição da defesa deste senhor, de dizer que houve aqui só um crime na forma continuada, sim, o que atira para uma moldura penal mais reduzida, ou então considerar que cada vez que este senhor abusou sexualmente, houve um conjunto de crimes. O que atira o conjunto de crimes para cerca de 5 mil e tal crimes de abuso sexual de menores. Agora demos aqui uma estalada. Entrou uma locomotiva pela cabeça adentro. Eu até estou um bocadinho indisposta. Sargento, uma criança que é abusada todos os dias, várias vezes por dia, desde os 3 anos de idade até aos 12, é uma criança que cresceu com esta realidade. Portanto, isto para ela já era normal. É possível, sim. É possível que sim. Vamos lá ver, os abusos são entendidos para as crianças de formas muito diversas. E muitas vezes cria-se um hábito ou até um jogo, etc. Ou até um laço. Ou até um laço afetivo. E, portanto, são realidades muito complexas que há uma leitura, digamos, do ponto de vista jurídico e depois tem de haver uma leitura do ponto de vista pessoal e das relações familiares. Seja como for... Peço desculpa, deixe-me só dar aqui uma leitura. Sim. Porque o que o doutor Pedro Proença aqui levanta é uma coisa que as pessoas têm que saber, que foi cozinhado na Assembleia da República. Sim. E, portanto, na Assembleia da República houve uns senhores deputados provavelmente preocupados com coisas inconfessáveis e inenarráveis, transformaram num dia, mudaram a lei e aquilo que podiam ser todos os crimes praticados por este indivíduo contra aquele menor passaram a ser só um, que é essa expressão fantástica do crime continuado. Portanto, quer dizer que na prática que o indivíduo não é punido por 5 mil vezes violar aquela criança. Não, é punido por ter violado aquela criança de forma continuada. Ninguém sabe o nome destes deputados. O que nós todos devíamos querer saber é quem foi o deputado que quis transformar 5 mil violações numa só.
Isso é que devíamos saber. O nome dos deputados que votaram a favor dessa lei miserável. Isto é verdade, o que o Hernando está a dizer, e lamentavelmente as atas das reuniões das comissões da Assembleia da República, onde foi votado isto, desapareceram misteriosamente. É milagre. Está a falar a sério? Não, estamos a falar Estas mesmo, é atas sério. Desapareceram misteriosamente. E, portanto, ninguém sabe quem foram os proponentes desta proposta. Agora, isto que o professor Paulo Sargento estava aqui a dizer tem muita importância até no plano do julgamento. Sim. Porque se há aqui, de facto, o estabelecimento de algum laço afetivo é entre o agressor e a vítima, Sim. ou se há aqui a criação da ideia de que ao fim de tantos abusos e tanta violação já havia aqui uma espécie de um facilitismo, de uma aceitação, de um hábito, isto pode permitir à defesa tentar levar isto para a ideia do crime continuado e não para o cúmulo real de crimes. É óbvio que se este senhor... A Justiça vai ser exigente na apreciação disto. É óbvio que se este senhor for acusado da prática de 5.000 crimes de abuso sexual, porque confessou que tinha todos os dias relações sexuais com a menina desde os 3 anos... Vamos para o cúmulo jurídico. Vamos para aqui para uma moldura penal próximo dos 20 anos de Mas temos que prisão. ver, ele é que é adulto, doutor. E tem que ser assim. Caso contrário, se prevalecer a tese do crime continuado, então aí temos 6 ou 7 anos de pena de prisão. Então o doutor acabou de dizer que ele estava todo contente porque vai ser pai? Exatamente. Desculpa lá, Veio dizer que estava todo contente porque vai ser pai. Mas que cabeça é esta? Uma cabeça dessucida, mas deixa-me só pôr aqui um ponto. Esta questão reflete sempre da mesma forma. Nós criamos muitas vezes dilemas que levam em conta a confrontação de direitos. E na confrontação de direitos entre adultos e crianças, se somos uma sociedade que pugna pelo superior interesse das crianças, devemos estar dispostos a dizer que, mesmo que às vezes se sacrifique mais o direito dos adultos, se isso for em prol do direito das crianças, então esse sacrifício é moralmente aceito. E nós não temos coragem para fazer isto. Ou seja, dizemos, sim senhor, quando defendemos o superior interesse do menor, mas quando confrontamos com qualquer outro interesse, até pecuniário, e o Dr. Pedro sabe isto muito melhor do que qualquer um de nós que está habituado a estar no terreno dos tribunais, acaba por vencer nunca, ou quase nunca, o direito da criança, porque tem de se proteger o outro direito também. Mas que diabo, a justiça tem de perceber que há dilemas, e em dilemas não se protegem dois. O que vai dar, por exemplo, na história que penso que hoje iremos falar da questão da lixa dos pedófilos. Vamos já falar. Vamos uma falar. que é já a seguir. Aqui de Eu peço confrontação de imensa direitos. desculpa, mas eu agora, nesta idade, nesta fase da minha vida, tenho, quando me dão notícias... Sustos. Aquilo que o Dr. Pedro Proença deixou-me aqui numa agitação, não tinha noção da gravidade, da extensão da violência que esta menina foi submetida e fiquei francamente, enfim, alterada. Vamos continuar, porque há outras